Então, hoje também, nesse dia 8, o diácono Rodrigo está completando aniversário de ordenação diaconal. Então, eu quero que ele também coloque algumas palavras, né, diante desse mistério, do qual também no dia 8 foi ordenado sacerdote, ordenado diácono, ministro da palavra. O Padre Miguel estava aqui, né? Agradeço muito a ele e também todos aqueles que estavam presentes naquele dia e que também colaboraram naquele santo momento em que Deus, através das mãos da Santa Igreja Católica, me concedeu essa missão, confiou essa missão a mim, do diaconato. A Santa Igreja Católica acredita na santidade. E a Igreja, ela existe e foi instituída por Cristo, foi fundada por Cristo, instituída por Cristo para a nossa salvação e para a nossa santificação. Não apenas para a salvação das nossas almas, para resgatar as nossas almas do império do pecado, da morte de Satanás, através do batismo, mas também a partir do batismo e dessa nossa inserção, desse nosso mergulho no mistério da Santíssima Trindade, para que nós pudéssemos também sermos participantes da natureza divina, como nos diz a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, para que nós participássemos da própria natureza de Deus. E hoje a Igreja olha para esse mistério, para esse dogma, para essa verdade que é da concepção de Nossa Senhora, quando ela, naquela união natural entre Joaquim e seus pais, Joaquim e Ana, naquela relação natural, ela foi concebida, Nossa Senhora foi concebida no ventre de Santana. Deus, pelo seu desígnio, fez com que ela fosse preservada do pecado original que todo ser humano recebe por propagação. No momento da concepção, Deus não cria o pecado, Deus não faz o pecado, Deus cria a nossa alma perfeita e pura, mas como nós herdamos dos nossos pais essa realidade do pecado original, então Deus a preservou dessa mancha e a fez plena de graça. E é isso que nós precisamos entender. Nossa Senhora, na constelação dos santos e das perfeições de Deus, dos santos de Deus, ela não está apenas em primeiro lugar, mas a sua santidade, a sua beleza, a graça que ela traz em si, porque lhe foi dada por Deus, o amor de Deus que foi derramado na sua vida, na sua alma, no seu coração, ele ultrapassa de forma infinita tudo aquilo que qualquer ser humano pode ter recebido ou receberá em toda a história da criação da humanidade. Se nós pudéssemos pegar duas balanças, e numa delas nós colocássemos todo o amor de todos os anjos, tronos, dominações, principados, potestades, virtudes, dominações, todas as hierarquias celestes dos bilhões e trilhões e milhões de anjos, como nos fala o Apocalipse, toda a luz, toda a graça, toda a santidade, todo o amor, toda a perfeição de todos os anjos. E também nessa mesma balança nós colocássemos todas as virtudes e o amor com que todos os santos, os mártires, aqueles que derramaram o seu sangue, os santos apóstolos, São Pedro, São Paulo, Santa Teresinha, os confessores, todos aqueles que existiram, existem e existirão, que virão a esse mundo, toda a santidade, todo o amor, toda a dedicação de todos, em uma bandeja. E na outra bandeja nós colocássemos a santidade, a graça e o amor
que estão em Nossa Senhora, na Santíssima Virgem Maria, então essa balança se desequilibraria infinitamente. A graça, o amor, a luz, a beleza, a santidade, a perfeição de que foi dotada Nossa Senhora, Mãe de Deus, e nossa Mãe, a Santíssima Virgem, ela ultrapassa infinitamente tudo que nós possamos imaginar, tudo. Essa santidade que lhe foi entregue por Deus. E eu me lembro quando o Padre Ladislau nos ensinava isso e nos dizia, e nos falava sobre Nossa Senhora, e dizia: aos olhos humanos, quem a visse, quem olhasse para ela, lá onde no Evangelho, onde o anjo do Senhor foi enviado, um anjo foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento. O nome da virgem era Maria. Quem a olhava via nada mais do que uma menina, uma adolescente, uma jovem, no início da sua juventude. Uma menina simples. Aos olhos humanos, talvez nada de especial, nada de diferente, em um primeiro olhar. E ela mesma, quando o anjo se aproxima e diz: alegra-te, ave cheia de graça, o Senhor está contigo, ela mostra, e depois ele diz: não tenhas medo, Maria. Ela mesma não tinha, certamente, de forma alguma, consciência de tudo aquilo, todas as graças com que Deus a havia acumulado. Mas também, ao mesmo tempo, não foi forçada, não foi condicionada, não foi um robô nas mãos de Deus, mas com todo o amor, com toda a dentro dessas graças que lhe foram concedidas, também o amor, a liberdade, a consciência, o crescimento, a liberdade de amar a Deus, de ir ao encontro de Deus, de se jogar com seus joelhos no chão e dizer: eis aqui a serva do Senhor, que se faça em mim segundo a tua vontade, conforme a tua palavra. A Igreja acredita, crê e existe para a nossa salvação e para a santidade. Santidade cuja fonte é uma só, é Deus. Na oração da missa nós rezamos: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. E essa santidade, como o Padre agora nos dizia, e como São Paulo cita na sua carta aos Efésios, é uma graça, é o próprio amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nós precisamos então, como também nos diz São Paulo, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós o querer e o operar segundo a sua santíssima vontade. Então, nos dias de hoje, quando nós vemos, e talvez tantas confusões, mesmo no interior da Santa Igreja, porque alguns falam da misericórdia de Deus como se essa fosse licença para nós ofendermos a Deus e para termos uma vida católica mais ou menos. Então evocam a misericórdia de Deus como se fosse uma licença para ofender o próprio Deus. Nós sabemos que a nossa mínima obrigação que nós temos é justamente corrermos ao encontro das promessas de Deus e buscarmos com todo o esforço correspondermos ao amor de Deus e santidade de Deus. Então nós não podemos baixar a régua para acolher a tudo, mas nós devemos elevar essa régua, porque a Igreja existe para a nossa salvação, para a santidade, para a perfeição. É o próprio Deus que nos diz isso, o próprio Jesus que nos fala isso no Sermão da Montanha.
sede santos, sede perfeitos, o próprio Jesus que nos diz isso, sede perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. É o próprio Jesus que pronuncia essas palavras. E à luz dessas palavras, a igreja caminhou sempre acreditou nisso. Então, acolher a todos, mas tendo muito claro que quando ao nós nos aproximarmos da igreja, ao nós nos aproximarmos de Deus, o nosso objetivo é nos configurarmos a Deus, a nós assumirmos a forma de Deus. E aí está Colossenses 3, e assim eu encerro. Quando ele diz: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Onde está Cristo? Buscai o que é do alto, e não as coisas da terra, porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não vos conformeis com esse mundo, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso espírito, para que saibais qual é a vontade de Deus, para que possais discernir, ou seja, para que possais ir no cerne, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito. O que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. O que é perfeito, o que é bom, o que agrada a Deus, o que causa agrado a Deus. Essa é a nossa vida. E essa é a nossa vida. E é a evangelização. No envio missionário, Mateus 28, que a gente lê sempre às crianças na iniciação à vida cristã: ide, ensinai, batizai em nome do Pai, ensinando-as a observar tudo o que vos prescrevi, e eu estarei convosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos salve, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E contamos também, ó Mãe, com a Tua intercessão nesse dia iluminado, nesse dia feliz, nesse dia santo, nesse dia sagrado, nesse dia solene, em que nós voltamos, ó Mãe, os nossos olhos para Ti. Voltamos os nossos olhares para vós e suplicamos a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu socorro, a Tua ajuda, a Tua maternidade sobre nós. E se cada um de nós, gemendo sob o peso dos nossos pecados, nós, por alguma loucura, acabamos até muitas vezes fraquejando na nossa própria confiança no Teu Filho, valei-nos, ó Mãe, escondei-nos, ó Mãe, debaixo do Teu sagrado manto e preparai-nos para nos aproximarmos de Jesus com plena confiança. Rezemos essa oração e supliquemos com confiança nesse dia, cada um de nós, coloquemos o nosso coração diante dos pés da nossa Mãe, suplicando seu socorro, a sua proteção e a sua condução. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Ó Maria, concebida sem pecado. Seja louvado nosso Senhor Jesus